primeiro rito funerário de que se tem notícia foi há mais de 300 mil anos atrás. Uau! O primeiro cemitério secular na Europa foi em 1804. O meu primeiro contacto com a morte foi em 2017, quando entrei num cemitério para tentar replicar os acontecimentos do Dr. Frankenstein. Devido à minha companheira, acabei por replicar a primeira vez da Mary Shelley. Nunca se esquece a primeira. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Nunca se esquece a primeira. Neste episódio vamos falar talvez do tema mais alegre, o tema mais energético, o tema mais, diria, mais vivo que nós já tivemos no Nunca se esquece a primeira, a morte. Este tema vai pegar em algo que toca nos corações de todos nós. Ok. Toca nas mentes de todos nós, toca até em zonas mais privadas de todos nós, que é a morte do nosso primeiro personagem. O que provoca tristeza, outros tipos de emoções com os quais eu não estou propriamente afinado, e a excitação. Alguns, gostos não se discutem. Comigo tenho o sempre elegante Filipe Pinto, a sempre irritante Catarina Rato, a minha conhecida arqui-inimiga no Geekatech. Olá, Luís. E tenho convosco o vosso anfitrião Luís Canejo, que sou eu. Hoje vamos estar a falar da primeira vez que perdemos um personagem, o que é sempre muito interessante, vamos dizer assim. Interessante para cada um de nós, em alguns casos interessante e emocionante para aqueles que nos rodeiam, às vezes por boas razões, outras vezes por más. Eu vou já lançar a minha, como gosto de fazer. O mais importante sou eu, e por isso, com a minha, vocês aprendem como é que se faz e tal, e depois lançam os vossos. E o meu primeiro personagem a morrer é um personagem que eu criei basicamente para servir de sacrifício. A verdade é essa. E esse personagem foi numa campanha em que agora todos participamos, mas na altura só eu e o Filipe é que jogávamos. Pelo menos daqui. E aquela sessão, sim, e aquela sessão em específico, eu perdi o meu primeiro personagem, o Filipe perdeu o 16º. Da mesma sessão, na mesma batalha, aliás, no fim da batalha, com os resquícios, vamos dizer assim, não as criaturas, mas os restos daquilo que havia de criaturas ainda a combater. E o meu primeiro personagem a morrer foi, na verdade, o primeiro personagem que eu senti que quebrou os limites daquilo que seria as permissões de criação de personagem dados pelo nosso querido mestre de jogo, o primeiro arcádico, Ricardo Lopes, porque eu criei um personagem que era um centauro. O que logo aí, quando eu criei esse personagem, pensei logo, o Ricardo não vai deixar isto durar muito tempo. Isto não vai durar muito. Porque na altura eu estava naquela situação que só ia jogar 2 vezes por mês, ou às vezes com mais espaço do que isso. Então eu queria aquele personagem para durar uma sessão ou 2, e ele não passou da primeira, como um bom convidado. E foi a Centauro Kryn, criado no Feywild, habitante das florestas e das planícies, de uma tribo nómada
que a tentar salvar a única elfa que ele conhecia viva, visto que todos os outros, algumas das tribos que o ajudaram a crescer, foram mortos pelas hags que ele se ofereceu para combater. Ele acompanhou Elarian Cianodel, líder do último bastião, ainda não na altura, mas agora. E depois de uma batalha com uma hag, ainda com algumas catoblepas à solta, o Kryn foi morto, penso eu, com Death Ray. Eu também perdi uma personagem aí, não foi a minha primeira, mas sim, estávamos os dois da mesma coisa. Centauro, estávamos os dois sim, a voar um ao lado do outro, não é? um centauro que na altura servia quase mais de Pegasus, porque estava a voar com um feitiço de Fly, e que aterrou para combater o resto das criaturas, para ajudar o resto da equipa a bater em retirada. Ele ficou na retaguarda, e isso foi a queda dele. E ele morreu. I believe I can fly. But nope, não durou muito tempo. Ele, tal como o Orfeu, a personagem do Filipe, ficou perdido nas águas negras da zona obscura do Feywild. No meu aniversário. Vocês perdem muitas personagens no Feywild. Feywild É verdade, é verdade. Para o último Não, a verdade é que o Feywild, eu sinto-me mais à vontade, e eu sei que isto é estranho de dizer, mas todos nós temos muito receio do Underdark. Mas a verdade é que não tive nenhum personagem morrer no Underdark. E fui uma vez ao Feywild e um personagem morreu. É interessante. É interessante. Falando de Underdark, vamos já passar aqui a outra campanha que acabou no Underdark, e foi onde o primeiro personagem do Filipe morreu. Morreu muito antes da viagem ao Underdark dessa parte. Okay. Nem chegou ao Underdark. Mas nem chegou ao Underdark para o bem dele. Ele morreu sem saber o que era o subscuro. Sem saber o que era o subscuro. Filipe, vejo que começas a apoiar a linguagem dos antigos. Dos antigos. Dos antigos. E na verdade, o personagem do Filipe, que era um dos originais daquela party, do qual depois só sobraram 2, OG daquela party, foi com o resto deles a meio de uma noite raptado para uma torre a quilómetros e quilómetros de distância do seu ponto de origem, onde eles acordaram, conseguiram fugindo de resquícios, que era o nome daquelas criaturas, umas criaturas undead. Todos nós conseguimos fugir e depois de peripécias fomos obrigados a lá voltar. Aquilo que eu gosto de chamar Torre do Zargarel parte 2. E nessa parte 2 tudo correu mal. Torre do Zargarel parte 2 Firestorm, tanto que a situação depois só ficou resolvida na parte 3. Mas, aliás, a Torre do Zargarel também é mais perigosa, chega a ser mais perigosa do que qualquer outro plano de existência, seja Feywild ou Underdark. Mas sim, o personagem do Filipe no meio daquela batalha, e aliás vou-te deixar falar sobre essa batalha, contra o grande mestre das artes negras, Zargarel. Eu não sei o nome dele, por isso vou dizer tipo Zargarel da Silva. Sordin P. Zargarel. Sordin de peso. O Zargarel, então Zargarel é o apelido, ok. Então vamos só chamá-lo de Zargarel. Senhor Zargarel. É o SPZ. Fala-me da parte 2 da Torre do Zargarel. Ora, então, eu estava a jogar com o Sr. Tuslock, um bárbaro das terras do norte de Arcádia, burro que nem uma porta e muito vocal. Falava muito. Diz aí, imagina que eu perguntava ao Tuslock, Tuslock, diz-me, qual é que achas que é o sentido da vida? Um bom Tuslock. Mas pronto, nesta batalha nós estávamos efetivamente a tentar fugir, porque nós não estávamos à espera de encontrar o Sr. Sordin P. Zargarel, e ele apareceu-nos num varandim dentro de uma sala, em que atirou-nos para cima com uma versão especial dos resquícios, que tem para aí 3 metros de altura e 2 braços que parecem troncos. Isto é a descrição do Ricardo.
E depois de uma pancadona desse bicho, o Tazlock ficou inconsciente. E depois a nossa querida Erin, interpretada pela nossa outra querida Ana Ferreira, que era uma druida, decidiu: eu agora sou um lobo e tal, vou tentar trazer o meu amigo consciente para aqui. Não sei porquê. Um lobo. Já não me lembro porquê, mas o Ricardo pediu-lhe para rolar qualquer coisa para ver como o quão bem ela me conseguia tirar do Arms Way. E ela rolou um Natural One e agarrou-me pelo pescoço. Ela efetivamente conseguiu-me puxar, só que ao mesmo tempo fez com que eu falhasse automaticamente um Dead Save Throw. Depois, no meio desta confusão toda e na batalha, não houve tempo para curar o Tazlock. O Tazlock falhou mais 2 save throws no meio da confusão e faleceu. Em que depois o Sr. P, Zargarel, decidiu: olha, isto agora é uma altura fixe de mandar uma fireball aqui para cima. Toda a gente se escapou, menos eu, que estava morto, por isso automaticamente falhei um Dexterity Saving Throw. E o corpo do Tazlock ficou irreconhecível. Ficou tipo... Estão a ver aquela... Eu só imagino aqueles corpos depois de irem escavar a Pompeia, que ficam aqueles corpos cinzas, né? Eu só imagino isso. Tipo assim, quase a quererem se proteger do... Só que estava só tipo assim no chão. Sim. Pronto. Sempre que tu falas desse Dexterity Saving Throw, leva-me a tempos em que eu, tal como o Ricardo, à altura em que nós começámos a jogar D&D, ainda estava tudo a aprender, jogadores a aprender a jogar, mestres a aprender a mestrar, e então parecia bem importante aquele Dexterity Saving Throw de não, nós temos de mestrar todos os mais ínfimos detalhes. Nós temos de saber se a mandíbula dela consegue pegar-te com a destreza suficiente. E se não perfurar a jugular de ninguém. Hoje em dia, qual é que é a regra para arrastar? É esta. Ok. Caga. Calma, okay, não vamos falar da regra de arrastar. Não vamos falar disso aqui. Vamos falar disso aqui. Isso é um tema polémico. Esquece. Temos pouco tempo. Temos pouco tempo. E prontos, eu faleci. Foi a minha primeira morte, mas foi estranho porque aquilo não me caiu bem logo. Eu tipo encostei-me na cadeira e fiquei a ver. Só que toda a gente reagiu com tipo: alguém morreu, holy shit. A Ana ficou de rastros e ela própria diz que ainda hoje se sente culpada por fazer parte por ter sido um membro fulcral na morte da minha personagem, da minha primeira morte. E não sei, o problema é que o Ricardo tem aquele ar, coisa todo dele, não é? E então eu não sei se ele estava realmente triste ou entusiasmado, porque é tipo, holy shit, matei uma personagem. Sim. Primeira vez, é porque não foi só a minha primeira vez, foi a primeira vez que uma personagem minha morreu, foi a primeira vez que o nosso DM matou uma personagem e foi a primeira vez que a party perdeu um party member. Sim. Só foi a primeira vez que qualquer um de nós, sim. Para ti, a primeira de muitas, não é? Um dia eu vou ter ali emoldrados todas as character sheets dos personagens. Eu digo isto sempre, mas ainda não aconteceu. A coisa estranha é que aquilo não foi muito impactante logo no início, porque eu nem sabia bem como é que eu me sentia, o que é que eu haveria de sentir naquela situação. Mas quando fui para casa, lembro-me de o caminho para casa foi a pensar o que é que eu trago para a semana, ou quando jogarmos outra vez. E foi aí que, aliás, até nem que 10 minutos depois de sair da loja já tinha um nome para a personagem seguinte. Só depois, quando cheguei a casa, é que fiquei tipo: nunca mais vou jogar com esta personagem. E tipo, o guardar eu tenho uma mica especial para personagens mortas, e o guardar aquela personagem na mica. E depois eu lembro-me que na sessão seguinte o Ricardo trouxe-me um desenho do Tazlock. Eu tenho um desenho do Tazlock que é diferente daquele que está no World Anvil. É diferente desse, mas é um exclusivo. É um exclusivo.
Mas sim, foi a minha primeira morte. Yeah. Foi um bocado pouco impactante porque eu não sabia bem o que sentir. Sim, sim. E a verdade é que, pronto, as mortes dos personagens começam a ser cada vez mais impactantes porque nós estamos a crescer, o primeiro arcádico está a crescer como mestre e na sua descrição e na maneira como dá o fim a essas personagens. Mas é verdade, e depois a maneira como ele depois, mesmo quando o personagem morre, ele começa a perceber que ele tem, mesmo que no momento não tenha valor, ele tem de arranjar maneira de dar valor a essas perdas. E nem é só isso, é que depois também é a questão de... tem piada que parece que a primeira personagem não está a ser a mais impactante e ao fim de 27 personagens estas é que é que doem mais. Pelo menos para mim, depois já vamos ver um caso em especial, né? Que é o facto de... Na segunda parte do nosso programa. Isso estás a dizer, que nós agora, como temos mais experiência, a maneira como nós construímos as personagens, damos muito mais trabalho e por muito trabalho que nós tenhamos dado a criar aquela personagem que nos morreu pela primeira vez, nós pelo menos agora perdemos muito mais tempo a aprofundar na backstory e no próprio roleplay, na representação da personagem e na maneira como ela sai cá para fora e pronto, apegamos-nos muito mais a elas. Sim, isso vai-nos levar, e isso leva-nos inevitavelmente, e obrigado pelo segue, Filipe, e pelo setup, porque isso vai-nos levar à minha outra convidada, Catarina Rato. Eu ia dizer estimada convidada, esqueci-me do estimada. A minha outra estimada convidada, Catarina Rato, cuja primeira personagem que morreu já não foi nesse, podemos dizer, período embrionário de player. E parte do impacto da morte dessa personagem, acho que eu não sei porque não foi, a personagem não era minha, mas acho que também vem daí porque foi uma personagem que já estava tão bem desenvolvida e eu sei disso porque esta personagem foi-me dada para eu mestrar, não é? A personagem da Rato morreu numa campanha que eu vamos dizer, com este símbolo, estou a mestrar. Eu confiei-te vou mestrando. Das minhas crianças. Tu confiaste numa das tuas crianças e eu não fui de modas e assassinei-a com o mais alto prejuízo. A sangue frio. A sangue frio. Literalmente. Foi com frio. Estava fresquinho. E na verdade, nesta campanha, porque eu estava e vou mestrando para o Geek Attack nos tempos livres, Icewind Dale. No Geek Attack Unplugged. Geek Attack Unplugged. Vou mestrando Icewind Dale. A rima da rapariga fresquinha. Nós, aliás, o grupo reuniu este cast de personagens, entre elas o Filipe, que tinha este feiticeiro de divinação, uma das personagens mais interessantes que eu já vi o Filipe criar. Uma das minhas personagens favoritas. Yeah. Também uma das minhas personagens favoritas do Filipe. Quando vi... Isto é aquela cena que o pessoal tem por hábito, o pessoal, e principalmente os veteranos do D&D têm por hábito aquela norma de o teu personagem morreu, rasga a character sheet. Eu tenho a certeza e eu quero ver o Source novamente, ou uma versão do Source. Tem daquele conceito. Para isso? Mais claro para o meu Isekai. Ok. Mais um para o teu post-mortem campaign. Sim. Filipe, tu agora também vais ser Dungeon Master, estás à vontade para ele ser um dos NPCs. No multiverso. Mas aqui tens uma ideia. Mas realmente o Filipe tinha este feiticeiro de divinação, o Ricardo, primeiro arcádico, tinha este e tem este monge manipulador dos elementos. A Ana tinha esta Halfling Rogue, que era na altura, vamos dizer que era a de facto líder da party, só porque ela é que estava a arranjar os trabalhos. E a Rato tinha esta druida com o intuito, no futuro da sua criação, de se tornar Barbarian. Uma druid com anger management issues. Exato, visto que vinha de uma junção de dois tipos de ascendentes druídicos e Barbarian.
E este bando de aventureiros, eu ia dizer idiotas, estive a isto de dizer idiotas. Este bando de aventureiros lançou-se pelas planícies de Icewind Dale, partindo de East Haven, partindo por uma gruta, lutaram contra um gigante de gelo, um esqueleto de gigante de gelo que logo na primeira batalha matou 2 personagens, o feiticeiro Swords, Que só não matou mais porque não calhou. E a Kelly, a personagem da Ana. o feiticeiro Swords e a Kelly, que foi a primeira, aliás, e depois o feiticeiro Swords morreu. Se houver alguém a ver que não queira saber spoilers, eu não vou dizer qual foi a habilidade, mas com uma habilidade da criatura, que eu já disse qual é, por isso fuck it. Com a habilidade da criatura que o matou automaticamente. O G e a Deirdre voltaram para East Haven. O G fez a promessa, a jura de reunir de novo outro grupo de aventureiros para voltar lá e recuperar os corpos e de alguma maneira vingar os seus amigos caídos. E assim o fizeram. O Filipe e a Ana criaram 2 novos personagens, o Drent e a Fola. A Fola, se é esse o nome real dela. E ambos foram para... todos foram de novo para a caverna. No momento em que entram na caverna, a personagem que a Ana decidiu criar, uma Barbarian, lançou-se para trepar uma cascata de gelo e falou alto. O que eu, Pois. como Dungeon Master, Então, Como não é Dungeon Barbarian. Master sem coração. Disseste Não, Barbarian, ela era... dito Bard. Bard. Foi Bard, bárbaro o que ela Barbarian. fez. Bard, Isto é o- Barbarian. isto- Qual é a isto é o- diferença? Este é o quarto. É porque a situação foi bárbara. A situação foi bárbara. A situação foi bárbara. Deem-me algum desconto, pessoal. E ela decide falar alto e alerta todos os inimigos dentro da caverna. Porque falar alto, para mim, que sou um Dungeon Master misericordioso, eu entendo como falar alto, in character. E por isso Sim. alertou toda a gente dentro da caverna. O grupo decidiu avançar, já que toda a gente sabia que eles estavam lá. E começa a batalha com Direwolf de um lado, uma criatura imperdoável que acorda do outro. Uma separação da party. 3 dos membros por um lado e o outro, a Deirdre, a character da rato, Acompanhada da sua fiel Flaming Sphere. acompanhada da sua fiel Flaming Sphere. E do meu Parte. lobo, ele tinha um lobo que tinha tirado de uma, Pois de é. uma mala. Yeah. Mas, Yeah. Sim, de um prémio que eu, lá está, como misericordioso Dungeon Master, vos tinha dado. A Deirdre que começa a sua caminhada solitária para a morte. E é assim que eu te lanço para esta caminhada solitária para contar-te esta história, rato. Pois é engraçado, não é? Tal como o Filipe, que a morte da minha primeira personagem, da Deirdre, também envolve a Ana, um lobo e um DM sem coração. Pois, porque de facto foi, lá está, ela falou alto, se eu tivesse óculos, não via alertou um lobo. Eu tentei derrotar esse lobo antes que ele fosse alertar o esqueleto que nós íamos, porque nós estávamos a entrar sorrateiramente e de repente aparece ali um lobo e nós temos que matar antes que volte. E vou de frente para atacar. A Ana vai lá, faz um Dissonant Whispers e manda o lobo embora para ir avisar o esqueleto. Pronto, e aí eu digo, vamos. Esta personagem não era uma personagem propriamente com medo. E com inteligência? Com inteligência, sim, ela não era burra. Não era tipo burra, não era burra. Tazlock, Não era esperta. mas também não era esperta. Era direta. Sim, direta ao assunto e sem Sim. temerária. Sim. Não é? Pão, queijo e bola É para daquelas E- pessoas que não diz eu sou uma pessoa muito direta. Não, ela só dizia. Ela o só que- é. Quem Ela percebeu só o que é. eu quis, eu quis perceber. Ela só era. E
E era pronto, uma pessoa sem medo, contrariamente a mim. Que seguiu por um lado, lá está, e eu estava à espera que a gente se dividisse, 2 para um lado, 2 para o outro. Infelizmente o Filipe decidiu, em vez de vir atrás de mim, que era melhor para o outro lado. É a Claro, vida. eu estava no sítio certo. E há um momento em que lá está, essa criatura se está a preparar para atacar um deles, e em vez disso eu apareço. Eu simplesmente apareci, não houve nada que eu pudesse ter feito ali. Eu devorei uma esquina e levei com um ataque que era tipo 10 D6 ou nem sei, tendo em conta que nós estávamos a nível 3. E eu lembro-me perfeitamente que tu dizes, eu estava full health, tu chegas lá e é tipo 30 e tal de dano e eu tinha 20 e tal de vida ou que era, mas aquilo era cold e que tu dizes, tu vais abaixo imediatamente. Eu não, eu sou cold resistant porque fazia parte dos segredos, não sei o quê, portanto ainda há hipótese. E depois eu digo, faz-me um Constitution saving throw. Não, tu já tinhas dito, só que disseste, não, e tu sentes os teus músculos, não sei o que, a paralisar. E foi nesse momento que eu soube que ela ia morrer. Antes dela morrer, eu soube que ela ia morrer. E foi estranho porque não bateu logo quando eu soube. Eu achava que estava resignada. Era uma personagem, apesar de tudo, de eu estar investida. Eu achava, pronto, não estou a jogar assim há tanto tempo. E ela até tinha começado, eu até tinha criado para outra campanha, uma campanha que o Latapi começou a mestrar. Portanto, eu até, nesse momento pensei, olha, azar, volto a jogá-la na outra campanha que estava em pausa. Oh, Sweet Summer Child. Oh, honey. Não, eu soube que ela ia morrer. Fiquei, olha, pronto, porque não havia forma. O turno do monstro era antes de quase todos os meus companheiros. Os que estavam ali não conseguiam chegar a mim. Sem morrer. Sem morrer. E foi o turno seguinte, eu estou paralisada, tu vais, dás um multi-ataque, insta-crit, não sei o quê, e ela morre imediatamente. Eu encostei-me para trás, na cadeira e pronto. Aconteceu. Que foi diferente porque eu... Lá está, isto aconteceu ano passado. Apesar de eu jogar já desde 2016, foi a minha primeira e a única até agora. Se calhar quando isto saiu já aconteceu uma desgraça à Fiona e eu estou aqui Não. Agora é a minha vez. E estranhamente com outras personagens eu já na iminência delas morrerem já tinha começado a sofrer por antecipação, a chorar. Eu sei, tipo, da minha rogue, mas ali não. Eu achei que estava bem e foi só passado um bocado, quando acabou a sessão, que começa a vir-me, a cair-me aquela noção, aquela sensação de que, lá está, como o Filipe disse, eu não vou jogar mais esta personagem. E era uma personagem que tinha muito para a frente, lá está, ela tinha essa questão, tipo, ela era uma druida que estava um bocado com alguma dificuldade em inserir-se no meio em que cresceu, na sua tribo, e que pronto, estava à procura de si própria, ou o que era, e tinha lá está, esse seu lado de Barbarian que iria aparecer e que eu estava ansiosa para isso. Eu estava-me a divertir imenso com aquela personagem, estava a gostar. E acho que o Luís estava a gostar também. Ele não é muito fã das minhas personagens, normalmente. Não. Mas... Sim, bem, vamos pôr esse no número 1. Eu não sou muito fã de uma das tuas personagens, até hoje. Ainda bem que não está... Prepara-te. Oh boy. Prepara-te para a minha personagem favorita, que vais odiar. Pois. Ou não, se calhar ele até é capaz de gostar bué pelo facto das razões das personagens não gostarem dela. Se calhar... Mas a Deirdre, eu fiquei com um gosto especial pela Deirdre por estar numa campanha minha e pela história que nós estávamos a desenvolver juntos. E pela história que eu já tinha e continuo a ter preparada para a Deirdre em Icewind Dale. Não esfregues sal na ferida. Não... I think you like it, mas ok. É porque bateu mesmo e eu sei que eu já disse isso e que
tu não gostaste particularmente de ouvir, e o Filipe faz questão de dizer que eu me divirto de forma errada, mas aquele momento não foi divertido para mim. Não passou, e eu não consegui tirar uma diversão daquilo de mas ao menos, sei lá, foi uma boa morte. Não foi, eu senti que foi uma morte sem sentido, foi vítima do acaso, e nós nem estávamos ali a fazer nada particularmente importante, íamos recuperar pessoas mortas que honestamente podiam lá ter ficado. E foi uma coisa que foi, não, a Ana falou alto e de repente tudo, que coitada, não foi culpa dela, não é? Lá está a parte do DM sem coração. Não, mas é verdade. Isso é verdade. E quando isto aconteceu, lembro-me no final da sessão, tu teres dito tipo, eu adorei isto, tu disseste, eu adorei matar-te. Tu disseste estas palavras, tipo, eu adorei matar-te. Provavelmente disse. Disseste, não ficou gravado. Mas isso foi. Isso não é propriamente. Não é o tema da conversa, mas eu adorei matar a tua personagem tal como. Mas não foi. Eu não adorei, tipo, fixe. Causar sofrimento. Sim. Yes! Não é a cena foi, tipo, criada. E principalmente naquela sessão, naquela batalha, eu tinha basicamente uma Deadpool à minha frente. Tipo, quem é que vai morrer hoje? Porque um personagem tinha de morrer. E naquele momento em que a Deirdre foi paralisada, um personagem tinha de ser paralisado naquele turno e provavelmente morrer, que era o que ia aparecer à frente da criatura, e apareceu a Deirdre, porque se a Deirdre continuasse escondida, e por exemplo o Drent daquela não sabia, o Drent pusesse a cabeça para fora para disparar uma flecha, ou o Drent ia ser congelado, e o Drent não tinha cold resistance, por isso provavelmente ia morrer on the spot. Porque naquele momento em que as vossas personagens estão naquele... provavelmente quando eu faço a criatura preparar aquele ataque, eu medi a distância de todos em relação a ele, e toda a gente estava em range, e então foi tipo, qualquer um que apareça e que passa à frente dos olhos dele ia morrer. Eu achei que era um ataque do machado, e não sei o quê, porque lá está tudo descrever. Mas depois no fim disso foi, eu como DM pensei o que é que eu podia ter feito diferente, principalmente por causa da tua reação. Pensei o que é que eu podia ter feito diferente. Isso é uma coisa que me preocupou na altura, sabes? Porque lá está, no momento não bateu logo, mas assim que acabou a sessão foi tipo 1 minuto e começou a ser varrida por uma onda de tristeza, em que eu não estou a exagerar quando digo que comecei a chorar ali, e eu chorei o resto, isto foi mais ou menos à noite, chorei, tipo, fui para a cama chorar, no dia seguinte de manhã acordo, começo a chorar, eu chorei mais um dia inteiro, tipo, eu chorei 24 horas sem parar, estou a fazer alguma coisa, tipo, paro e de repente voltam-me lágrimas para os olhos, e eu senti-me mal. Infeliz. Tem bem piada que tens a morte mais recente e na minha, pelo menos para mim, depois, para mim nunca funciona bem para mim, porque a maior parte das mortes acontecem sempre a mim, por isso eu não tenho muita experiência a ver outras pessoas a morrer, tipo Viana, uma personagem da Ana a morrer, uma ou duas do Luís a morrer, vi agora a tua a morrer, e tiveste a morte mais não é a morte, a reação mais raw, mais que eu já vi até agora, porque durou 2 semanas. Sim, não durou 2 semanas de choro ininterrupto, mas durou 2 semanas em que eu foi um pensar morning nisso. de 2 semanas em que e a verdade é que eu contigo até às 6 da manhã no Discord a falar sobre isto e a desconstruir. E tu a reclamares comigo, tipo, a dizeres-me, não, tu tens de te divertir com isto, e eu a dizer, mas eu não me diverti, tipo, não me podes dizer aquilo que eu sinto. E eu e a Rá também falámos muito sobre isso, e acerca de será que a Rad vai continuar a jogar na campanha? Se vai continuar a jogar, vai trazer um casulo de personagem, porque ela não pode dar vida a um personagem, porque tem de ser um personagem que seja feito de barro, que era basicamente essa a ideia que nós falámos, tipo, eu tento, e lá está, o Icewind Dale traz aquela mecânica dos segredos, e eu tentei dar a todos segredos que pudesse dar uma storyline pessoal no futuro,
E neste momento a única personagem que não tem um segredo desse é a personagem da Rato. Acho que é apenas funcional. Sim. Já nem lembro qual é. Muito sinceramente já não lembro qual é agora de momento, mas penso Pronto, que eu não é... vou dizer agora porque é Sim. segredo. Exato. Mas todos têm e, Só eu é que sei então. provavelmente Sou eu o que me lembro segredo- do nome. O segredo do Tu personagem... sabes qual é o meu? O segredo. O segredo não. O segredo do personagem do Filipe já se começou a desenrolar. O segredo do personagem do Ricardo desenrolou-se. Vocês tiveram uma luta relacionada com o segredo do Ricardo. We did? Tivemos? Yes. Se não repararam, Sim, quando é ele foi porque- atacado. Sim, quando ele foi Exatamente. atacado. Não. Mas sim, no que diz respeito às mortes, tem muito a ver com a pessoa, tem muito a ver com o empenho que tu puseste num personagem. O Chiron, por exemplo, também foi uma personagem que teve... Bem, o Chiron teve impacto para toda a gente, tal como a Erin teve impacto para toda a gente. O Karen foi, Um, por acaso, a primeira personagem que eu vi morrer. E foi uma morte épica. E Sim. ficou-me na cabeça. Deixou-me Sim. triste. E lá está, era isso que eu ia dizer a seguir, que é depois o que torna a morte de uma personagem, um acontecimento. Eu não me estou a conseguir lembrar da palavra em português, mas em inglês diria-se thankless, e sem significado, vamos dizer assim, é a importância da morte da personagem. É se morre numa batalha épica contra as forças do mal, ou se morre por pôr a num- cabeça de fora. Yeah. Um Yeah. random encounter em que aparecem qualquer coisa e tu estás a dormir e rolas um mau perception Mas check. acontece, e, mas, uma yeah, cena assim. mas acontece em D&D. Todas as batalhas são potencialmente mortais. Yeah. Eu sei. Felizmente nós temos desde então, e eu também pensei sobre isso, e desde então acho que as mortes que aconteceram entretanto, seja... Oh my god, eu parei-me de dar um spoiler, eu acho que isso ainda não aconteceu, ou já aconteceu. Já aconteceu, foi a Já semana. aconteceu, portanto, Já- seja essa morte, seja a morte, Uma morte dela. seja a morte do Chiron, até mesmo, eu estou-me a tentar... eu ia falar de Thankless Deaths, comparando com a morte do Chiron, da Ilarion, ou a morte da Erin, que foi a primeira morte com impacto para mim, e acho que até hoje é a morte que teve mais impacto. E para a Ana também, porque foi por causa de um erro dela, porque não leu a character sheet. Hellish Rebuke, Ana. Hellish Rebuke. Os You're Tieflings têm fucking Hellish Rebuke. Pá, nervos. Sim. Mas eu tive um personagem para o qual a minha reação não foi de tristeza, mas acho que com o mesmo significado foi de raiva, que foi um personagem também em Arcádia, o desaparecimento do Berloc Gomes, que para mim teve mais ou menos, que para mim ainda hoje significa que ele morreu. Não estou à espera de jogar com ele outra vez, estou à espera de o ver novamente, mas não de jogar com ele outra vez, o que para mim é uma morte. O que para mim é uma morte, porque se eu não vou pegar no meu personagem novamente, o personagem morreu. You're dead to me. E ele desapareceu de uma maneira que foi tipo... Yeah. Nós já falámos muito sobre isso, mas foi através da utilização de uma utilização duvidosa do plane shift da parte do inimigo, uma utilização duvidosa em vários aspectos, mecânica do spell, motivações do inimigo para fazer aquilo, uma série de coisas. A mim teria-me deixado bastante chateada. Eu imagino que sim. Eu inicialmente, quando vi aquilo, fiquei tipo, wow, that was cool, mas depois quando eu percebi Não, eu que, passava. supostamente que o spell não funcionava assim, quando eu descobri, eu fiquei tipo, oh wow, ok. Yeah. Vocês, vendo a minha reação à morte da Deirdre, ou o que eu me importo, podem inferir o que é que seria. Não, eu tenho medo por nós, pelo nosso canal, se uma personagem tua morrer. Seja É isso. Eu É uma tenho coisa medo que eu te dizer pela há pouco coerência que do nosso grupo com a morte do personagem da Rato. Mas acho que vai ficar tudo bem, porque se isso acontecer, a Rato é expulsa e nós continuamos com bola para a frente, esquecemos a Rato e É seguimos o em que eu frente. esperava. Não, mas é uma coisa, eu disse há pouco que me ficou a preocupar depois disso, é que a minha reação vos perturbasse a vocês e vos perturbasse
o facto de eu não me ter divertido ou qualquer coisa de vos perturbasse a vossa diversão, porque tipo, que ficassem chateados O meu com problema. isso e com algum medo de que depois não quisessem jogar comigo ou não quisessem tipo, mestrar para mim porque que eu fosse ser a florzinha de estufa, estás a ver? E que não podiam matar as minhas problema personagens. aqui é- Porque o já problema aqui é- antes. Eu, Já eu antes o imagi- Desculpa, Rato. Eu imagino dizer- que a tua morte, eu imagino que a morte da Deirdre não tenha sido divertida, principalmente pela maneira como ela morreu. Porque eu quero acreditar que se a Deirdre ou qualquer outra personagem que tu tenhas se morrer e se fosse numa situação mais fixe, vamos dizer assim, ou mais Sim. épica, ou com mais sentido, tu não vais dizer que não te divertiste, porque eu acho que estás-te a roubar. É um bocadinho voltar àquela conversa que nós já tivemos bilhões de vezes, de estás-te a roubar um bocado de o enjoyment de uma parte do jogo que é suposto também Claro. teres enjoyment, porque faz parte do jogo. Obviamente que é sempre algo que dói, é algo mas tipo, é algo que depois tu ficas-te a lembrar como aconteceu e ficou tipo, that was a cool moment, estás a perceber? Sim. Isso é, E- que é daquelas coisas que é isso, que tu não controlas necessariamente aquilo que sentes. Não, E- obviamente, não é? E portanto, Se não tu devias divertir-te com isso. E eu adorava conseguir ter-me divertido com isso, ou como vocês disseram, tipo, gostaram bem, não sei o quê, e eu não vos levei, ou seja, não vos levei isso a mal, tipo, how dare you? Não, mas vamos agora Isto causam imaginar... tanto sofrimento e vocês gostaram. Tipo, quem me dera que eu me divertisse mais, Então vamos mais imaginar com isso. agora, numa batalha contra o Volsur, a Morrer a Fiona morre numa cena toda heroica em tipo, isto é pelo Chiron. Eu acho que não me ia afetar tanto, sabes? Porque uma outra coisa em relação à Fiona Não, é que eu já quero pude eu quero que jogá-la. afete, é suposto afetar. Sim. É suposto Não, mas não é afetar. suposto afetar como Não. aconteceu, porque o que aconteceu foi miserável. Eu Tá fiquei bem, sim. miserável. Mas é suposto Estes afetar dois de são alguma chamados maneira. estes dois são chamados de o do caótico do Geek Attack. E por isso eu não me responsabilizo por qualquer danos Pelo que é que morais acontece. aos espectadores vindo de uma conversa entre vocês dois, que está a ser muito interessante, mas receio que nunca se esquece a primeira, tanto como eu nunca me posso esquecer do tempo a que temos de acabar este episódio, que está próximo. É verdade, é verdade. E que eu este episódio quero acabar com aquilo que é um clássico. Eu gosto muito de fazer uma pergunta final, estilo, eu chamo-lhe a pergunta BuzzFeed. E eu gosto muito de fazer a pergunta BuzzFeed. Quem for ver os outros episódios de Nunca Se Esquece a Primeira, quem já viu ou quem quiser ver a seguir a isto, sabe que perguntei ao Ricardo e à Ana qual seria a personagem de D&D deles na vida real. Perguntei ao Filipe e ao Lotapi como é que se sentem hoje, o que para mim é muito importante. Mas a vocês eu vou-vos perguntar, e vocês já falaram um pouco disto. Filipe, tu que já tiveste vários personagens a morrer, que já experienciaste diferentes maneiras, diferentes, vamos dizer assim, clichês de Tudo mortes menu. de personagens de fantasia. É a melhor maneira que eu consigo pôr. De falecimentos. Qual é que para ti seria a maneira em que ficarias mais entusiasmado em que tu visses que uma personagem está prestes a morrer e sentes essa impending doom, mas ao mesmo tempo borboletas na barriga e o quentinho no estômago de oh shit, if I'm going down, I'm taking you all with me. É exatamente isso. Neste momento é fazer uma morte. How cool can I make Nebin's death? Como é que o Nebin vai morrer numa situação de ele fica para trás para que vocês continuem e sobrevivam, ou quando vocês já estão todos down e eu tenho de ser a última pessoa que vai morrer no último golpe, ou some stuff like that. Que já quase aconteceu. Que já quase aconteceu. Sim, porque tendo em conta o Nebin, na personagem que é, da profissão dele, eu tenho já planeado que mesmo que não seja in-game, ele vai morrer a trabalhar, ele não vai se reformar, ele vai morrer ao serviço.
como um bom membro da Ordem de Salomão. Como um bom Imagino membro da Ordem de Salomão. que as taxas de reforma da Ordem de Salomão não sejam muito altas. O Vagos Eles reformou-se. pagam bem, mas depois o resto. Mas, O Vagos reformou-se, depois morreu Nós na não- mesma. nós, Mas não não descon- foi. nós não descontamos. A Ordem de Salomão não desconta apoio. Não Tá. desconta. Rato, embora a ti a morte te afete de uma maneira diferente, a morte de personagens te afeta de uma maneira diferente, faço-te a mesma pergunta, se é que há uma resposta. No momento de uma morte iminente de uma personagem tua, de que maneira, por exemplo, imagina, e porque nós temos agora registros em vídeo de personagens que nós estamos a jogar neste momento, e que imagino que pessoas imaginem a morte delas montes de vezes, principalmente quando elas estão a ser... Incluindo tu imaginares a da minha, né? Especialmente. Portanto, Rato, se tu tivesse de pensar numa maneira de que a Fiona poderia fazer a sua morte valer ao máximo, um cenário hipotético, como é que esse cenário seria? Ok. Para começar, numa altura em que fora do jogo eu tivesse bastantes mais motivos para estar feliz. Saúde não. mental na vida real. Saúde Ok. mental na vida real, não é? Para conseguir lidar isso. Aguentar. Yeah. E acho que se calhar um momento em que eu pudesse decidir morrer, tipo, fazer, não é ir-me suicidar porque coisa, mas ter noção de que se eu fizer isto eu vou morrer, mas decidir fazer por outros motivos pela história, para salvar os meus companheiros. E eu estou a pensar na Fiona e estou a pensar na Trouble também, na minha bebé, a minha Tiefling Rogue, que toda a gente odeia. Sim, membro da equipa B da Arcádia. Membro da equipa B da Arcádia, que também tenho pensado por vários motivos, que pronto, não quero estar a spoiler o Filipe e tal, mas que tenho pensado também na morte dela, porque quer dizer, quando faz um contrato com o Valsur, a coisa não fica muito... e acho que ambas... Já está destinada à tua morte. E no caso dela eu tenho uma boa noção de porque é que ela iria decidir. Eu acho que fosse isso, eu ter noção de que podia acontecer, ter uma forma de escapar, Yeah. mas e decidires não o decidir fazer. e decidir não o fazer. Teres agência. Exato. Decidires, tipo, É eu tenho isso. duas escolhas e eu escolho esta. Yeah, isso é exato. fixe. Isso é fixe. Eu, da minha parte, posso dizer que eu já falei sobre a minha maneira de criar personagens. Começa sempre pela maneira dessa personagem reagir à morte, e eu desenho a personalidade à volta disso. E a verdade é que o Kel é uma personagem diferente, porque ele mostra a todos que morreria para salvar qualquer um deles a qualquer momento, mas na verdade o Kel é o tipo de personagem que ele daria a ilusão de se sacrificar para matar todos, mas a vida entre a natureza e entre a floresta ensinou a ter sempre um truque na manga para fugir à última hora. Ele já mostrou isso uma vez contra os Clay Golems e eu continuo com truques na manga para tentar fugir. Eu estava preparado para ele morrer quando fomos a Wirthur, e estávamos com o countdown até à porta fugir, até à porta fechar. Isto não foi gravado, ainda foi off-stream, mas quando nós entramos lá debaixo da árvore para ir ao templo de Guzion, e a porta estava a fechar-se, e eu tinha planeado que no fim, se nós chegássemos lá e numa cena épica daquilo estar quase a fechar, o Kel, tendo a escolha de usar o seu teletransporte para sair, ele escolheria dar esse poder a outro que estivesse ao seu lado, e teletransportar-se a distância suficiente para sair do lado de lá. No entanto, eu já tive uma personagem morrer da maneira que eu tinha planeado para ela, por isso. O Kyron morreu exatamente da maneira que eu teria planeado para ele morrer. Que era foi épico. Confrontado com um poder infinitamente superior ao seu próprio, ele levantaria os punhos e sorriria e insultaria esse inimigo
e morria assim. E isso já aconteceu. Por isso, I'm happy now, posso ir. E podemos todos ir, porque chegamos ao fim de mais um Nunca Se Esquece a Primeira. Quero agradecer aos meus ilustres convidados, o sempre magnânimo Filipe Pinto, a minha sempre arqui-inimiga Catarina Rato. Quero agradecer a todos os espectadores que nos estão a ver, toda a gente que nos tem visto no Último Bastião. Venham ver isto, depois vão ver aquilo. Se quiserem, depois venham ver isto outra vez. Vejam as vezes que forem precisas para se sentirem confortáveis, para sentirem aquele quentinho de terem as nossas vozes. E por cada vez que virem, ouvidos, deixem um comentário dizer vi mais uma vez. E por cada vez que virem, o Filipe vai dar-vos qual é uma quantia aceitável, 100 euros da sua própria carteira. Que ele ia Obrigado gastar por em terem facas. visto. Criem memórias memoráveis. Perdoem-me o pleonasmo. Eu tenho de dizer aquelas merdas todas dos youtubers Não se também, esqueçam não é? que Vão às redes sociais, subscrevam, sigam-nos eu no estou a Facebook, vomitar. no Twitter. Deixem-nos comentários com sugestões de próximos temas para o Nunca Se Esquece a Primeira, que o nosso anfitrião vai cuidadosamente analisar. Analisar. se não gostarem, ponham um thumbs down, mas justificam-se, faz favor, porque aqui não há justificação. aqui não é aqui, não gostei, porquê? Não Justifique. gostei. Escolha múltipla, mas justifique. Eu não tenho grande gosto. Se não, Eu não tenho porquê. grande gosto por incentivar as pessoas a fazer essas coisas. Se eles quiserem fazer, eu vou fazer. A Rato faz isso muito bem. E o Filipe diz às pessoas para darem dislike. Muito obrigado por terem visto. Até ao próximo Nunca Se Esquece a Primeira.